abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu me livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que voltei para a lei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Amém? Irmãos, tema interessante. Várias pregações que nós vemos sobre este tema. Nós vemos que as pessoas falam que Jonas foi covarde, que Jonas correu do seu chamado, que Jonas fez tudo aquilo que não era para fazer. Mas pouca gente coloca na essência da palavra
de um lado para o outro. Depois que nós conhecemos a Deus, nós continuamos dando cabeçada. Sabe por quê? Desobediência. Não entendemos aquilo que Deus fala no nosso coração. Antes nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Mas a nossa vida agora é minha vida. A vida do pastor, o problema é dele. A vida dos meus irmãos, o problema deles. E se Deus deixa bem claro na palavra dele que eu e você somos um corpo, não tem como esse dedo estar quebrado desse no sentido. Não tem como o meu ouvido está direito, está doendo, o resto da minha cabeça está normal. Não tem como. Então, que nós venhamos entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Ele quer que eu e você vivemos uma vida, agora não de oração, mas Ele quer que nós vivemos uma vida de clamor. E que nós venhamos ter mais momentos de clamor dentro dos nossos lares, não só aqui quando o pastor mandar. Aqui você faz porque mandaram. Começa a fazer sem ninguém mandar. Começa a fazer sem aparecer para ninguém. E você vai ver que gradativamente, meu pastor, cada cadeirinha dessa que está vazia vai começar a voltar a crescer. E não vai ser no nosso esforço, não. Vai ser no tempo de Deus, na hora de Deus. Não foi à toa que Deus falou no meu coração isso. Nós sabemos o coração das pessoas que estão ao redor. Nós sabemos o que Deus tem falado no coração dos nossos profetas dentro da nossa casa. E Deus fala conosco às vezes até para apacentar o coração deles. Para que não se preocupe, pastor, não se preocupe, pastor Edilson, porque diante do nosso clamor, tudo voltará ao normal. Aleluia. E no tempo certo, nós estaremos todos sorrindo e lembrando de tudo isso que nós passamos. Isso é só um processo de fortalecimento. Isso é um processo de reformulação. E todo processo de reformulação dói. Mas no final, Deus sara, Deus cura e Deus dá a vitória para todos nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo conceda a todos nós entendimento, graça, para que compreendamos a palavra dele. Lucas capítulo 10 e o versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem nessa mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Amém. Eu acho incrível que o Espírito Santo ele é o estrategista. Não vou dizer o melhor estrategista, um excelente estrategista, é o estrategista. Ele é o melhor, porque ele trabalha de um jeito com planos em cada um de nós. Eu tenho alguns dias que eu converso com o Fernandão, não converso nada assim, quiser que louvor, e ele faz de um jeito, isso eu tenho observado, que é comum acontecer. Muitas vezes o louvor que é cantado no início, a oração, a palavra dos 10 minutos e a pregação, tudo se encaixa igual
Vocês vão curar os enfermos e anunciar o reino. Mas tem um detalhe: não é para vocês levarem roupa reserva, não é para vocês levarem mantimento, não é para vocês levar roupa, provisões. Vamos dizer que vocês estão aí, tchau, vá. E o interessante é que assim a gente olha por cima os pequenos detalhes. Imagine a gente aqui. Você sai daqui, ó, sai daqui pro centro de São Paulo, sem recursos, sem provisão. Imagina que você aqui para, por exemplo, você vai para Bahia. Você vai sem levar roupa reserva, sem levar uma mala, comida, uma coisa, porque é uma viagem de alguns dias. Imagina, você ir sem comida e sem levar dinheiro para comida, sem seu cartão. Para um povo que nem te conhece, verdade? Você vai para casa do seu parente, né? Um povo que não te conhece. Parece que é uma loucura, né? É como se o mestre estivesse te enviando para o matadouro. Embora foi o que ele falou, está chamando como ovelhas para o matadouro, igual ovelhas que de lobos. E essas direções do Espírito de Deus, elas são estranhas. Estranhas o quê? São loucas, porque aparentemente você vai se dar muito mal, você vai morrer, vai dar errado, isso vai contra a sua lógica. E esses discípulos, eles foram com a ordem: ó, vocês vão para casa de alguém, se eles te receberem e te derem comidas como que eles te derem. Só que vocês não ficam de casa em casa, fica lá. É outra situação, você vai, não sabe quantos dias você fica na cidade e uma família vai te sustentar. Mas aí você olha: nossa, mas o tanto de despesa que eu vou dar, vai comer, vai receber roupa, vai fazer tantas coisas, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ao mesmo que você recebeu 2 hóspedes adultos na sua casa, e uma coisa é você sustentar ele por 2 dias. E se for uma semana, será que a tua renda vai aumentar? Sua provisão é o suficiente para manter você e mais 2 homens adultos que eles não estão trabalhando para contribuir? Então, ele faz de maneiras que assim, deixa a gente dependente dele, do fazer ao sustento. E quando o ministério de louvor ele fala assim: olha, esquece seus problemas, deixa ele para lá e adora. Eles não estão avisando assim: ó, seja responsável, larga para lá e não serve de nada. Eles estão dizendo assim: olha, é certo que você tem dificuldade, é certo que você tem problemas, mas tem algo maior e melhor que isso. O que eu vou dar um exemplo, os irmãos. Imagine que você tem uma pouca comida na sua casa ali, no seu domingo, e na hora de preparar, deu errado, você queimou a comida, mas queimou de um jeito que não dá mais para recuperar, torrou, e o teu almoço foi embora, e você ficou nervoso, ficou irritado, porque você e sua família vai ficar sem almoço, tem que improvisar qualquer coisa, já é tarde. Aí um parente seu, uma amiga, e te liga e você não atende. Ele insiste na ligação e você não quer atender porque você está nervoso, está irritado, você fala: não vou me estressar com ninguém não. Aí ele te manda uma mensagem. Aí você: deixa pra lá, deixa eu minha raiva pra cá. Aí passa um dia, lá pela tarde, está mais calmo, mais tranquilo, você vai ouvir aquela mensagem. E aquele amigo ou parente, ele fala assim: olha, eu estou tentando te ligar porque eu quero te chamar para vir aqui em casa. Eu preparei uma carne, olha, o cheiro chega para água na boca. Eu fiz muito, tem bastante variedade de comida. Eu fiz um prato, ó, e eu lembrei de você. Vem comer comigo, vem participar porque eu estou muito alegre, eu estou comemorando, venha. Então, você perdeu por um problema, você perdeu esse almoço, mas já tinha a solução. E você deixou de participar. Você às vezes pensou: ah, eu tenho que oferecer algo para a pessoa, quer ajuda, não sei o quê. Você nem deu ouvido. Ela queria te dar um alimento melhor, mas é muito melhor do que você tinha ali. Aleluia. Um outro exemplo. Glória a Deus. Você
perdura por dias, a pessoa está te perseguindo, perseguindo. E dentro de casa, você está deixando isso refletir. Você está deixando de curtir a tua família, ao teu humor tão ruim por causa daquela situação, está te atrapalhando dentro de casa. Então, o que está acontecendo? Você, por causa de um problema no trabalho com uma pessoa, você está deixando ela roubar de você os melhores momentos seu. Estar com a sua família, com seus filhos, de desfrutar deles. Porque um problema te roubou. Então, quando você vem ao culto e deixa que as suas adversidades, seus problemas, eles sufoquem você, o que você está fazendo? Você está deixando de desfrutar de algo melhor, maior, mais interessante, e está deixando de roubar também. Está deixando aquela situação roubar aquilo que o Senhor tinha te dado. Então, não é uma questão de abandonar, tipo, você é irresponsável. Não, é uma situação disso. Eu tenho algo mais importante para fazer aqui. Esse algo é maior, Deus é maior. Então eu vou me alimentar dele, eu vou desfrutar do que ele tem a me oferecer. E eu vou oferecer algo a ele hoje, que é a minha adoração, a minha oração. Porque isso é melhor do que o que eu estou passando aqui. E por fim, você acaba ganhando os dois, porque Deus sempre vai te ajudar. Então, não deixe que isso roube. O Fernandão, ele comentou sobre a gente clamar pelos outros, e eu falo isso por testemunho próprio, que no ministério da intercessão, muitos livramentos acontecem. Eu já fui liberto de muitas coisas por alguém orando por mim. E eu sou porque eu discerni, opa, as coisas não estão. Os maus deveriam acontecer contra mim, não aconteceram. É alguém que está orando. Quantas vezes a gente às vezes está no nosso quarto orando e Deus revela cada coisa, né? Cada revelação profunda, de pessoa que ia se matar, de casamento que ia ser destruído, tantas coisas que iam acontecer, e Deus nos mostra, intercede, olha para essa pessoa em favor disso, para Ele dar o livramento. É maravilhoso. Então, nós estamos em pé porque um ora pelo outro. Amém? Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus, Ele está mostrando que a gente depende dele. Não é pela minha bondade, não é pela minha imensa sabedoria. O que interessa para a obra de Deus é Ele. Aleluia. Então você é literalmente um vaso, você é um embaixador, um porta-voz. Quando você vai para algum lugar anunciar Cristo, você está anunciando a Cristo, mas também é Cristo que está se anunciando a pessoa. Quando você vai interceder para uma pessoa, você que está falando, mas também é o próprio Cristo que está intercedendo, porque você é o representante dele. Você está falando em nome de Jesus. Então, quando Deus te leva a um lugar, Ele que quer ir ao lugar, e você é o caminho, você é o meio para Ele ir até lá. Então, Jesus, Ele queria ir. Ele podia ter ido direto. Ele podia simplesmente ir lá, eu vou lá. Ele mandou 70 homens, de 2 em 2, irem nas aldeias, à frente, para eles irem anunciando, preparando o coração das pessoas, mostrando, olha, o reino de Deus está chegando aí. O melhor está chegando aí. Está chegando algo incrível. Olha a demonstração disso aqui. Pessoas curadas. E os demônios sendo expulsos. Eles foram dar uma demonstração. Quando Jesus chegou, ele olhou o pessoal, opa, veio homens falando esse tal de Jesus aí, tal de reino de Deus. E esse cara está chegando, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que ele tem para oferecer. Então o coração daquele povo já estava preparado. Há uma necessidade, nosso coração está preparado. Por isso muitas vezes Deus cria meios, situações para preparar o nosso coração para algo. Muitas vezes Ele prepara o nosso coração para enfrentar a morte de alguém. Muitas vezes Ele prepara o nosso coração, Ele para tudo na nossa vida para você parar, refletir numa situação que vai chegar. Às vezes um reconciliamento, às vezes algum problema dentro de você que você não percebeu, então Ele
entra. Ela nem entende o que está acontecendo, ela só está sentindo ideia, vai lá. Eu, certo de quando eu era adolescente, eu estava numa batalha forte para permanecer no Evangelho. E no meu último dia, o dia que eu decidi, eu vou fazer umas vendas ali. E quando der tal horário, hoje o curso não vai ter meia hora, nem o curso hoje, à noite, né? Aí tá bom. Fiquei frustrado aquele dia. Aí eu pensei comigo, não, eu vou pra tal lugar ali, fazer um negócio. E comigo eu pensei, na época tinha umas meninas que estavam de olho em mim, eu falei, eu vou passar lá pra falar com as meninas. Eu já ia abandonar, eu vou abandonar. Aí, olha que da hora. Eu pensei, peraí, isso era 7 horas da noite. Eu vou tomar um banho pelo menos, né? Você espera, né? Aí eu tomei um banho. Aí quando eu saí da rua, as minhas não estavam lá. E era costume passar e elas estavam indo no canto. Aí elas não estavam. Aí eu, tá bom, né? Já que é assim, eu vou lá pra casa da minha tia. Eu descia hoje, são 7h30. 7h30 costuma começar os cultos nas igrejas, né? Eu passei em frente de uma igreja, eu cumprimentei o pastor da igreja, estava na porta, estava começando, ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, eu desci. No meio do caminho da igreja e a casa da minha tia, o Espírito Santo tocou, volta. Aí eu pensei, não vou não. Aí na hora que eu fui me dar o passo, meio que me paralisei. E ele falou, volta, vai lá naquela igreja. E ficou uma disputa ali por um tempo, eu vou, não vou. Daí eu não aguentei e fui. Eu sentei, né? Eles me deram a oportunidade, ainda bem cara de pau, peguei o amigo emprestado e fui lá. Desse detalhe, aquele dia eu tinha decidido abandonar porque eu não estava aguentando mais. Aí tá bom, acabou o culto. A pastora chegou e falou, Guilherme, você tem pedido para Deus falar com você. E realmente, a minha angústia era essa, eu estava numa situação tão complicada, eu falei, Deus fala comigo. Então eu recebi a graça no domingo, no meio da semana eu já estava desfalecido de novo, chegava no domingo me arrastando. Só que quando o negócio foi piorando cada vez mais, quando chegava na segunda eu estava desfalecido. Então, já pensei, Deus está falando comigo, não estou aguentando, me abandonei, então Deus fala comigo. Aí ela falou, nossa, está pedindo para Deus falar com você. E Ele vai falar com você. Só que tem 2 caminhos. Um é através da tribulação, que é o caminho que você está tomando, ou através da oração. Aí você decide. Aquela palavra, ela me restaurou as forças de tal maneira que eu comecei a orar e me dedicar a Deus como nunca tinha feito na minha vida. E de fato, aquilo que ele falou, eu vou falar com você, veio se acontecer. E é interessante, houve situações, primeiro eu fiquei frustrado porque eu fui vender, fui naquela expectativa, aquela expectativa de adolescente, não, vai dar certo, pô. Eu vendi e foi nada. Então eu fiquei frustrado. Então eu fiz planos, deu tudo errado, todos os planos que eu fiz deu errado. Meu coração está preparado para aquele momento. Porque se tivesse dado certo, eu não ia estar naquela igreja. E não iria para a casa da minha tia. Então Deus preparou meu coração e mudou a minha rota para chegar naquele lugar onde estava uma pessoa em específico para trazer a mensagem específica que eu precisava. Então é assim que Deus faz. Agora no versículo 20 está escrito assim. Então, perdão, 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetam a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Olha que da hora. Eles nem sabiam que podia expulsar demônio. Não era algo comum expulsar demônio. Esse negócio de expulsar demônio apareceu com um homem chamado Jesus. Jesus que trouxe essa novidade.
gosta de fazer as coisas assim, vai lá na fé e vê o que acontece. Que o detalhe não é você, é ele. O detalhe é que você não está fazendo porque você se compadece da pessoa, é porque ele está falando para ele. Se ele está falando, olhe para aquela pessoa, pode orar. Ele está esperando só você falar aquilo que ele quer ouvir para fazer o bem para a pessoa. E ele falou assim: olha, vocês não devem se alegrar porque os demônios se submetem. É claro que isso é uma coisa boa, a pessoa foi da enfermidade, a pessoa melhorou, mas fiquem alegres que tem algo maior, tem algo muito mais importante, algo muito mais eficaz. O nome de vocês todos estão escritos no livro da vida. Isso é mais importante. Irmãos, o sofrimento passageiro que a gente passa, olha só, fui sabotado. O sofrimento momentâneo que vocês passam é nada perante a eternidade, é nada perante uma vida restaurada. Imagine você trocar toda a eternidade de estar com Cristo, de ter todos os benefícios do reino por um sofrimento momentâneo. Fica sem lógica. É a mesma coisa de você pegar assim: não, eu vou dar esses 100 reais aqui, eu quero 100 reais, eu prefiro 100 reais do que um dinheiro incontável que eu vou receber daqui a 2 anos. Diz, não, eu preciso de dinheiro agora, daqui a 2 anos. Aí você troca por 100 reais. Igual o Esaú. De que me serve primogenitura? Eu estou com fome agora. Dá esse prato aí, toma essa primogenitura. É a mesma coisa quando a gente troca eternidade por coisas passageiras. E Jesus ele falando assim: ora, curar enfermos, a demônios, isso é pequeno. Vocês não estão falando do reino? O reino é mais importante. Por quê? No reino não tem doença. Então por isso que quando se anuncia o reino, as pessoas foram curadas. No reino não vai ter demônio, não vai ter Satanás no reino. Então a consequência quando você anuncia o reino é o quê? Os demônios saem. Vocês estão antecipando, estão dando demonstração do meu reino. Então o meu reino é vida. Então não vai ter morte. Quando vocês anunciam, eu trago vida. Por isso que a cura, a libertação, é por isso que a restauração, é por isso que a sua natureza caída, corrupta, ela vai sendo transformada. Porque lá no reino dele não vai ser assim. Lá no reino dele você não vai ter queda, você está levantado e restaurado. Lá no reino dele você vai ser consolado de todo choro. Lá não vai ter motivo para angústia, não vai ter como ser angustiado, vai ter doença. Então o consolo que você tem hoje é uma demonstração, ó, tá vendo? Esse consolo, essa alegria que você está sentindo, é uma demonstração que vai ter lá. Sabe aquela alegria que você sente naquele momento, que o Espírito Santo ele envolve você e começa a trazer vida para dentro de você? É uma demonstração, porque lá vai ser permanente. Então, às vezes ele mostra assim, ó, toma aqui, ó, um pouco, prova, deguste, agora busca isso. Sabe aquele dia que você se sentiu envolvido de tal maneira que você não compreendia o que estava acontecendo, isso te alegrou, te deu vida, te nutriu, aconteceu tanta coisa maravilhosa, e depois passou, você nunca mais sentiu. Por quê? Muitas vezes você não estava pronto para receber aquilo, não entendia o que estava acontecendo. Mas o Espírito Santo ele faz o seguinte: ó, eu vou dar uma demonstração para ele provar, para ele ter vontade e para mostrar para ele: busque. Então quando ele faz isso, ele está te mostrando: agora corra atrás disso. Eu te dei uma demonstração, corra atrás disso, vai atrás, se empenhe em entender isso, sentir isso. Então, quando você passa uma experiência com Deus e ela não volta, ele está te dando uma demonstração.
E eu vou comprar esse negócio. De onde você acha essa sabedoria do homem? Veio do Pai. O Pai dá essa demonstração em todo tempo. Então, deguste, busquem os prazeres da eternidade. O reino dele. Ele é maior. Não deixe provar as demonstrações que está dando agora por coisas momentâneas. Amém?